Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a cobertura da economia realizada pela televisão. E nós interrompemos um pouco a conversa ao fim do bloco anterior, quando estávamos falando das relações internacionais, né, e do efeito da crise internacional. Eu queria ouvir a Leda também sobre isso. Então, quando o professor Beluso falava sobre essa questão, né? Ele dizia, bom, não tem o interno e externo, não tem aqui a China, ali os Estados Unidos, aqui o Brasil. Você tem as relações entre esses países, até porque a economia é globalizada, né? Então, os próprios porta-vozes dessas políticas e dessa visão de mundo, de que a globalização é tudo que importa e que, inclusive, criticam o Brasil por estar aproveitando pouco as oportunidades que a globalização, ou supostamente estar aproveitando pouco as oportunidades que a globalização dá, né? Na hora de discutir a crise, trata o país como se o país fosse uma ostra fechada em si mesmo e que sem nenhuma conexão como se tudo da pudesse sua ser resolvido. economia. Exatamente, como se tudo fosse resultado de decisões internas e tudo pudesse ser resolvido por decisões internas tão somente. Né? Então, é uma assimetria nessa percepção dessas relações. Né? E outra coisa que é globalizada são os valores que são transmitidos pelos meios de comunicação. Quando a Hermínia falou aqui no programa do caminho único, esse caminho único, por trás dele, tem alguns valores. Sim. Que são valores que são contrários àqueles que a gente propôs no documento, por exemplo. Eu quero fazer uma provocação aqui para os professores que são mais velhos. A minha geração, ela se politizou, são mais experientes. E o Lalo também. Mas vocês lutaram, a geração de vocês lutou contra o autoritarismo, a geração de vocês construiu a Constituição de 88, né, que é baseado em valores como a solidariedade e valores como um projeto nacional. A minha geração, ela se politizou numa onda neoliberal, cujos valores são individualismo, né, cujos valores continuam a ser reproduzidos hoje. Então, como a gente transforma a sociedade em algo mais positivo, né, em algo mais solidário, se as novas gerações não perderam esses valores, a ideia de nação, a ideia de projeto nacional e a ideia de solidariedade. Você vê o engajamento social hoje dos mais jovens, da minha geração e da geração que se politizou nos anos 2000, geralmente são engajamentos com bandeiras específicas, é o feminismo, que são bandeiras muito importantes. O ambientalismo. As minorias, o ambientalismo, mas geralmente essas bandeiras não se comunicam, digamos, para a construção de um projeto nacional. Não é? Bem lembrado. E o papel da mídia é interditar essa união, ou seja, interditar com que os jovens ou as novas gerações possam brigar por um projeto diferente baseado em outros valores. Então, o caminho único que foi posto aqui é um caminho de desconstrução desses valores e de desconstrução do Estado como um agente que pode colocar a solidariedade em primeiro plano, que pode colocar o SUS como um sistema que atende a todos, ou que pode colocar as políticas como sociais e os direitos sociais em primeiro plano. O que a gente vive hoje é uma revogação dos direitos sociais em nome de algo abstrato chamado ajuste fiscal. E lembrar também que, historicamente, não há história de nação que tenha se constituído. Estou pensando no plano burguês da Constituição de nações capitalistas. Não há nação que tenha se constituído sem um mínimo de homogeneização social e um mínimo de, portanto, solidariedade, né? Que só pode ser capitaneada pelo Estado, não tem outra forma disso acontecer. No Brasil, você vive uma fratura social, né? Quase que digamos assim, um impedimento cultural de que os de cima aceitem os de baixo. Então, eu acho que existe também, junto nessa questão toda da crise econômica em si, uma vontade das elites de destruírem qualquer possibilidade de uma aproximação entre as classes, né? Qualquer possibilidade de uma solidariedade capaz de terminar a construção da nação, que está a meio caminho. Nós não conseguimos construir uma nação. Como diz o colega de Carta Capital, Mino Carta, a herança da Casa Grande da Senzala não desapareceu, de jeito não é? nenhum, É isso que você está dizendo, Exatamente. e vocês estão dizendo. E nesse momento, isso porque disse alguém já com grande sabedoria, não vou citar quem, porque não é o caso, que a sociedade mostra suas entranhas na crise, né? Então, as entranhas estão sendo mostradas, quer dizer, é a não aceitação do outro. Eu até resumi isso outro dia dizendo que vocês aí de baixo, vocês saem daqui, vocês fiquem no seu lugar.
É isso que você tem que olhar a sociedade, né? Como ela se comporta, como ela reage. É o não reconhecimento do outro, né? Do diferente, daquele que está emergindo. Não pode, né? E aí o Mino Carta tem toda a razão. Essa estrutura, né, ela reaparece, ela emerge toda vez que você tem uma crise, o que é uma coisa terrível, né? E isso avassala os valores da solidariedade, como ele está dizendo, né? Nós sempre tivemos dificuldade com isso, momentos em que, na verdade, nós tivemos que forçar a barra, né? Você pega a história, por exemplo, da legislação trabalhista com o Getúlio, né? Ele fez contra as oligarquias, né? Sempre foi feito assim aqui, né? E, na verdade, nós temos que ter claro que a democracia é uma forma de mediação. Se você não tiver essa mediação, é muito provável que a sociedade mergulhe num caos, porque não é mais possível você dizer para os de baixo, olha, não vai dar. Hoje em dia... Segura aí que não vai Segura que principalmente não vai dar. depois de ter tido a possibilidade de perceber que dá. Segura. que dá, Então, espera aí, agora não. Vocês não vão de novo, não vão. Então, isso, hoje em dia, depois deles terem, como você disse muito bem, sentido o gosto, né, de participar como consumidores, né? Tudo bem. Faltou um pouco restrito e tal, mas ainda assim eles sentiram um pouco o gosto da cidadania. É verdade. Né? O gosto da cidadania. Então, você fazer isso regredir, né, da maneira que está sendo feito, é muito grave e pode lançar a sociedade brasileira, esse é o meu medo, numa coisa que ninguém sabe o que é. É bom deixar claro que o projeto que está posto pela mídia é de uma cidadania restrita, uma cidadania que você tem acesso só pelo mercado. A gente, quando defende o documento, a gente está querendo uma cidadania plena, onde os direitos sociais sejam garantidos e um dever, uma obrigação do Estado. Olha, eu queria colocar uma outra informação aqui no programa, chamando a atenção para um cuidadoso acompanhamento do conteúdo veiculado pela mídia, que é realizado pelo Manchetômetro. É um grupo de pesquisa vinculado ao UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que tem o professor João Ferri Júnior como coordenador. Eles acompanham diariamente, ele até chama o trabalho dele de Jornal dos Jornais. Eles acompanham diariamente a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e o Jornal Nacional na televisão, colocando o conteúdo veiculado por esses veículos sob a ótica do positivo, do negativo e do neutro, particularmente em relação à economia, o que eles chamam de valência. Valência positiva, neutra ou negativa em cada uma dessas publicações, desses veículos. Vamos ouvir um pouco o que ele tem a falar sobre o resultado dessas pesquisas em relação à cobertura econômica. Vamos ouvi-lo. A cobertura da atual crise econômica pela mídia é extremamente negativa, ainda que haja variações de meio para meio, mas todos esses 4 meios de comunicação que a gente estuda têm feito uma cobertura muito negativa da economia. E é interessante notar que no ano passado, quer dizer, quando a crise não era tão forte, a cobertura já era bastante negativa, né? Ela só, na verdade, piorou agora, com destaque para o Jornal Nacional, que hoje em dia é o que mais faz cobertura negativa. Chega a 90 notícias por semana negativas em relação à economia brasileira. Na mídia existe um viés contra as notícias positivas. Então eu estou fazendo um trabalho específico que não está no Manchetômetro, na qual a gente mostra como as notícias positivas, quando aparecem em jornais como Folha de São Paulo, por exemplo, a chamada sempre tem um formato adversativo. Por exemplo, o desemprego caiu, mas a renda do trabalhador... Blá, 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 blá. Então, mesmo quando a notícia é positiva, há, me parece, um esforço editorial para colocá-la num viés negativo. Uma das coisas que a gente fez no Manchetômetro para tentar auferir se a cobertura da mídia hoje em dia é particularmente negativa, né, em relação a padrões anteriores, foi comparar o contexto da eleição de 1998, quando Fernando Henrique Cardoso concorria à reeleição, né, com a eleição de 2014 e ver, particularmente na cobertura da economia, se algo mudou. Porque em 1998, durante essa eleição, o Brasil estava atravessando uma crise econômica mais forte que a de agora. Os indicadores econômicos eram bem piores do que nós temos hoje e bem piores do que nós tínhamos em 2014, quando da última eleição, né?
E é impressionante você olhar que a intensidade de negativos naquele contexto de crise era muito menor do que foi em 2014, quando a crise era menor. Então isso mostra que, me parece, que existe um certo viés político na maneira como a economia é coberta pela grande mídia no Brasil. Há uma grande discussão sobre quais os efeitos da mídia, os efeitos reais da mídia sobre a política e sobre a economia. Mas me parece que, fora de dúvida, que, inclusive tem pesquisas que mostram isso, os setores da sociedade que consomem a grande mídia de primeira mão são maiormente classe média alta, né? E, particularmente, donos de empresas ou políticos. Os políticos são grandes consumidores de mídia, leem jornal o tempo todo. Assim como o pessoal que é dono de empresas, dono de negócios, lê a grande mídia e lê também a mídia especializada em finanças. Então, me parece que essa sensação de crise iminente, que a mídia está alimentando há muito tempo no Brasil, se vocês lembrarem, em 2008, né, a Rede Globo fazia programas de como a crise ia bater no Brasil, que a história que o Lula falou que era marolinha, papo furado, tal, a crise que acabou não vindo. Então essa expectativa negativa, eu acho, quer dizer, meu trabalho não mostra isso diretamente, mas que deve ter um impacto das expectativas dos próprios operadores da economia, né? Um impacto também negativo. Nós estamos chegando ao final do programa, depois dessas observações aí do João Feres, eu queria ouvi-los rapidamente sobre, sei lá, as perspectivas, né? Com esse clima que há uma questão real, mas como nós vimos aqui ao longo de todo o programa, há um superdimensionamento dessa realidade. Como é que a gente enfrenta isso rapidamente aqui? Eu sei que é muito difícil em um minuto, mas eu conto com a objetividade de vocês. Beluso. Não há outra maneira a não ser você permitir que as opiniões divergentes se manifestem. Não há outra. Né? Aliás, o documento toca nisso, Toca nisso. Não há outra maneira do que você permitir que essas opiniões se manifestem, que você trave um debate, né? A sociedade democrática não pode sobreviver sem o debate. Você não pode sobreviver com a imposição do pensamento único, que se impõe como uma coisa autoritária, incontestável, indiscutível. Enquanto nós permanecemos nesse padrão, né, nós não conseguimos, na verdade, debelar essa tendência a você formatar a opinião das pessoas, ou seja, o Simpson. Né? Você tratar os espectadores como o Simpson. Muito bem, Leda. Eu acho que sem a democratização da mídia, né, eu acho que é isso que está em pauta, nós vamos viver reféns desse tipo de jornalismo que se pratica no Brasil. Eu acho que enfim, a pior característica desse tipo de cobertura, né, que na realidade acoberta interesses, né, é que ele passa tudo isso que é falado, passa para as pessoas como se fosse absolutamente natural. Você tem uma naturalização da economia, né, como se a economia fosse produto de causas naturais, e que você precisa fazer o ajuste, assim como 2 mais 2 são igual a 4. Não tem possibilidade de outra visão ou de outra percepção. Né? E não vai ter, se não tiver democratização da mídia, né? Se a mídia continuar estruturada e institucionalizada do jeito que ela está hoje, nós vamos continuar reféns e sofrendo esse terrorismo econômico que a mídia pratica. Muito bem, Pedro. Eu reforço as palavras dos dois professores. Eu acho que a pluralidade é fundamental para o debate e para a democracia. Que no fundo o que está acontecendo no Brasil hoje é a discussão de temas que são tratados como técnicos, mas são temas políticos. Né? E muitas vezes são atropelados no debate midiático porque não teve espaço para uma discussão mais aprofundada e a gente está transformando a sociedade que a gente vive. Né? Então, com base nessa mídia, né, que não dá lugar às diferentes visões, à pluralidade, a gente toma decisões que são decisões políticas, né? A gente está, no fundo, corroendo a democracia. Né? Dentre esses temas que estão hoje em discussão, está, por exemplo, a Petrobras, que a gente tem que discutir a fundo. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, a legislação trabalhista, por exemplo, a desvinculação do salário mínimo. Todos esses temas são temas de um enorme impacto político e de uma enorme complexidade, que a gente tem que discutir a fundo, né? Mas não da forma como está colocado, né? Que todo esse pacote tem que ser flexibilizado em nome de um ajuste fiscal ou em nome do caminho único, como foi colocado aqui. Muito bem, chegamos ao final do programa. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Leda, muito obrigado, Beluso, por ajudarem a abrir um pouquinho esse espaço do alternativo na televisão brasileira em relação à economia.
Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou, lembrando que todos podem entrar em contato com o VerTV através das redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra de todas essas